Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 31 de julho de 2025. Eita, já estamos aí para mais da metade do ano de 2025, está passando rápido, né? Mas nós estamos aqui novamente caminhando pelas Escrituras, buscando na palavra do Senhor instrução, buscando aprender mais do Senhor, buscando orientação na sua palavra para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós estivemos estudando nos últimos meses o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos iniciar um novo estudo. A partir de hoje nós iniciamos o Evangelho de João. Nós vamos estudar todo esse evangelho com a graça do Senhor, se o Senhor nos permitir, nos próximos meses. E por isso nós pedimos graça ao Senhor que Ele nos ajude. Nós vamos orar nesse instante pedindo exatamente isso, que Ele nos abençoe em toda essa nossa caminhada pela frente. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, como povo teu, de termos um espaço como esse, onde nós podemos abrir a tua palavra e podemos estudar a tua palavra. Te rogamos, meu Senhor, que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos dê, Senhor, da tua misericórdia, para que o meditar do nosso coração te seja agradável. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre a nossa mente, meu Deus, para compreender as maravilhas do Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para que ao ouvirmos a sua voz, tenhamos um coração submisso e completamente disposto a te obedecer. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias, então, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. Nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, nos diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem é Jesus? Essa resposta, meus irmãos, pode variar bastante. Depende muito da sua religião, depende muito da sua perspectiva filosófica, depende de um bocado de coisas. Alguns podem dizer, Jesus era um grande mestre, ensinava como viver, era um iluminado, era um profeta. Quem sabe alguns vão dizer que ele era um homem especial, amoroso e coisas desse tipo. Mas na verdade, meus irmãos, como cristãos, Jesus é bem mais do que isso. Jesus é muito mais do que simplesmente um profeta, um homem iluminado, muito mais do que um mestre. Ele veio para fazer muito mais do que simplesmente nos dar boas lições e boas instruções. Ele veio com uma missão muito maior. Mas, infelizmente, até mesmo dentro das nossas igrejas, a visão e a perspectiva de quem é Jesus às vezes é distorcida. Nós não fazemos mais distinção entre algumas heresias que às vezes se infiltram na igreja. Como, por exemplo, nós temos heresias que, às vezes, os crentes escutam em músicas, por exemplo, que distorcem quem é a pessoa do Pai, quem é a pessoa do Filho. Muitos escutam pregadores que, na verdade, não creem em Jesus como sendo Deus, creem em Jesus como sendo um primeiro criado, uma criatura de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, essas heresias, essas doutrinas se infiltram em nossas igrejas, de forma que até aqueles que acham que conhecem Jesus, na verdade, não conhecem. Essas distorções a respeito de quem seja Jesus não são uma coisa nova. Elas estão lá desde o século I. E é justamente para combater essa distorção, nos mostrando quem realmente é Cristo, a quem nós adoramos, que João escreve esse livro aqui, esse evangelho. Na verdade, o evangelho de João é o último dos evangelhos a ser escritos. Ele é escrito lá por volta do ano 90, depois de Cristo. Vejam que ele está muito próximo tanto das cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João. É interessante, inclusive, que os termos que João usa aqui, alguns deles ele vai repetir em suas cartas. E ele está muito próximo também de Apocalipse, estão todos juntinhos um ali do outro. De forma que a temática das cartas de João é a mesma temática que vai nortear, que vai estimular, impulsionar João a escrever também um evangelho. Talvez por isso, por causa dessa perspectiva do que ele estava enfrentando naquele instante, é que ele escreve um evangelho tão diferente.
O que estava acontecendo naquela época? Uma grande perseguição já estava se organizando no meio da Igreja de Cristo. Na verdade, já havia essa perseguição por meio de Nero, mas mais tarde por próprio Domiciano, que vai expandir essa perseguição e os cristãos vão sofrer bastante. Isso explica muito de como o livro de Apocalipse vai mostrar uma esperança da salvação eterna no final, em meio a toda aquela perseguição que eles estavam enfrentando naquele momento. Havia já um certo sincretismo religioso, juntando algumas doutrinas de outras religiões, e uma dessas, e era o grande problema que João está enfrentando agora, era um problema que já estava aparecendo na igreja naquele momento, chamado gnosticismo. Paulo já trabalha algumas coisas sobre gnosticismo, mas o gnosticismo vai se fortalecendo, e quando chegamos no final do primeiro século e já no segundo século, ele já tinha se espalhado bastante. João escreve justamente contra esses. Eles tinham uma visão equivocada não só sobre a salvação, sobre o conhecimento de Deus, mas inclusive sobre a pessoa de Jesus Cristo. Essa visão equivocada de quem era Jesus é o que João está tentando combater aqui. Eles não conseguiam aceitar que pudesse haver uma junção entre o divino e o humano. Eles não podiam aceitar que houvesse isso porque eles entendiam que havia uma separação entre o corpo e o espírito. Eles diziam que a carne era má e que o espírito era bom. Então, como é que um Deus bom pode ter se tornado carne? Então, para eles era impossível. A própria criação em si, para eles, era complicada, porque como entender um Deus bom que criou as coisas materiais e como a matéria pode ser boa? Eles não entendiam que ela podia ser boa, ela era má nesse ponto. Então, era isso que estava se filtrando dentro da igreja, a negativa da divindade de Cristo na pessoa de Jesus Cristo. E João escreve justamente para falar sobre isso. Ele escreve essa carta para falar de que Cristo é Deus, que Jesus é Deus. Por isso que ele inicia o seu evangelho de maneira tão diferente dos outros evangelhos. Mateus e Lucas iniciam com genealogia. Marcos inicia contando um pouco da história de nascimento e assim por diante de Jesus no mundo. Mas João, ele começa o seu evangelho apresentando sua tese. Ele inicia o seu evangelho no capítulo 1, mostrando quem é Jesus. Ele vai primeiro mostrar quem é Jesus, versículos de 1 a 4. Ele vai falar sobre João, que veio testemunhar sobre Jesus, a partir do versículo número 6. E então, a partir do versículo número 10, ele vai mostrar as reações das pessoas a esse Jesus que veio e se encarnou. Toda essa doutrina que ele vai estabelecer aqui, meus irmãos, é a base para tudo que ele vai fazer. De forma que os sermões que ele vai trazer de Jesus vão tratar sobre a sua divindade. As falas de Jesus estão sempre atreladas à sua divindade. A expressão eu sou vai estar sempre presente. Os próprios milagres, ele traz 7 milagres que ele chama de sinais. Cada um desses milagres apontando também para a divindade de Cristo. Então, o evangelho inteiro vai tratar sobre Cristo como Deus. Essa divindade de Cristo é a grande tese que João está trabalhando aqui. E ele, meus irmãos, tem uma capacidade fantástica. Desculpem. Primeiramente, ele já inicia o seu evangelho provando essa tese. Os versículos de 1 a 5, na verdade, já é a prova cabal de que Jesus é Deus. E ele vai desenvolver isso no restante dos seus evangelhos. Nesse momento, então, ele expõe, explica, diz a nós quem é Jesus. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje. Quem é Jesus aqui no texto? Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto vai nos dizer sobre a eternidade de Cristo, versículos de 1 e 2. Ele vai usar um termo interessante, ele vai usar o termo verbo. O verbo vai aparecer aí pelo menos 3 vezes no versículo de número 1 e vai retornar lá no versículo 14, quando ele fala que o verbo se fez carne. Existe uma discussão para saber por que João se utiliza do termo verbo aqui. Isso é importante porque dentro da filosofia já existia esse conceito. Filo de Alexandria vai trabalhar um pouco essa ideia de que seja esse logos aqui. Trazia-se a ideia de uma força, de uma energia que estava conectando os homens a Deus. Essa conexão era impessoal e essa ideia dessa conexão impessoal entre os homens e Deus era absorvida de alguma maneira também pelos gnósticos. E há quem diga então que João está usando o mesmo termo que os gnósticos usavam para explicar aqui quem é Jesus.
mas eu não creio que seja exatamente isso. O que tudo indica que ele está fazendo, na verdade, é se apropriando de um conceito que todo judeu entendia, que era o conceito de Jesus como palavra de Deus. A expressão palavra de Deus, a voz de Deus, você vai encontrar em vários lugares, em vários textos bíblicos. Inclusive, você vai encontrar no livro dos Salmos, por exemplo. Nós vamos ver um texto daqui a pouco falando sobre isso. Então, você vai encontrar o conceito de palavra de Deus como aquele meio pelo qual Deus criou todas as coisas. E João vai dizer que esse conceito de que existe uma palavra de Deus é uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Essa conexão entre os homens e Deus tem nome. Essa conexão se chama Jesus. E é por meio dele que Deus opera e Deus age, Deus se comunica, Deus se relaciona com os homens. Nessa perspectiva, então, ele vai nos mostrar quem é Jesus logo de cara aqui, mostrando sua eternidade. Veja como é que ele faz no versículo número 1. No princípio era o verbo. Ele traz agora a mesma expressão que inicia o livro de Gênesis. No princípio criou Deus. Esse conceito de criação vai nortear todo o capítulo. Se você prestar atenção, ele vai falar de conceitos como luz, que foi a primeira coisa lá atrás a ser criada. Ele vai falar que o próprio Jesus é criador, versículo de número 3. Ele vai dizer que ele estava no mundo, que tudo tinha sido feito por intermédio dele, versículo 10, mas que o próprio mundo que foi criado por ele não reconheceu. Então, o contexto aqui parece ser o tempo inteiro de vida, luz, criação. Tudo remete a Gênesis capítulo 1. A mesma maneira como ele vai começar de alguma forma a sua primeira carta também. Ele vai usar a mesma expressão no princípio. Quando ele fala no princípio, ele não está se referindo ao início de todas as coisas ali, quando ele começa a criação. Mas ele está fazendo referência muito anterior a isso, como que dizendo, antes que todas as coisas fossem criadas. Esse evento que ele vai descrever aqui é algo que antecede a tudo que foi criado. Por isso ele diz assim, no princípio era o verbo. Ele vai usar sempre essa expressão, que aqui em português está muito boa, era. A ideia de era não é a ideia de que foi, de que como se ele tivesse se iniciado e que tivesse um prazo. Na verdade, é como se sempre se prolongasse essa ideia. Ele sempre foi e sempre vai ser. Então, é um verbo que está lá, desde antes de todas as coisas, desde o princípio. Por isso, ele vai dizer que esse verbo, que estava lá desde o princípio, ele estava com Deus. Essa companhia com Deus mostra também a pessoalidade de Jesus Cristo. Não como uma força, como uma energia, não como uma espécie de desdobramento do próprio Pai, uma revelação, uma manifestação do próprio Pai, como eu já vi pessoas defendendo, mas como sendo uma pessoa distinta do Pai. Lembre-se que quando nós tratamos em Trindade, nós dizemos que é um só ser, eles possuem uma só essência, mas que subsiste em três pessoas. Quando ele diz que esse Filho, que esse Jesus, que essa palavra, que esse verbo estava com Deus, ele o distingue do Pai, dizendo então que ele é uma pessoa. Então ele é um ser com quem nós nos relacionamos de forma pessoal. E por isso mesmo o texto termina dizendo, ele era Deus. Nesse ponto ele nos lembra de que o verbo, não, mesmo sendo uma pessoa distinta, ele compartilha ou comunica-se da mesma essência do Pai. Ele também é Deus. Em uma tacada só, João vai nos lembrar de que o verbo é eterno, e não só que ele é eterno, que ele é pessoal, e não só que ele é pessoal, mas que ele é divino. Essa divindade, pessoalidade, está atrelada à sua eternidade. Ele sempre foi assim. Ele é, como diz a nossa confissão, o eternamente gerado do Pai. A segunda pessoa da Trindade aqui é descrita de forma que ela é completa em si, em sua essência como pessoa, ela é completa em si enquanto uma só essência com Deus, e ela é completa em si enquanto sua eternidade, ela não teve início. Por isso, no versículo número 2, ele vai dizer, ele estava no princípio com Deus. Esse estava no princípio, nota, é um pouco diferente do que era lá atrás. Do mesmo jeito que ele diz que o verbo estava com Deus, ele vai dizer que no princípio esse verbo estava com Deus, o que dá a ideia aqui também de relacionamento com esse
com esse Deus. Ele sempre esteve em comunhão junto na pessoa nas três pessoas da Trindade. Ele é uma das três pessoas da Trindade que esteve sempre em comunhão uns com os outros. Essa união da Trindade, meus irmãos, é fantástica, porque Jesus vai revelar isso várias vezes em sua vida, em sua história. Ele vai nos falar várias vezes dessa comunhão que ele tinha com o Pai. Inclusive, na oração que ele vai fazer, no Getsemane, ele fala dessa comunhão que ele teve desde sempre, desde o princípio com o Pai. Essa união da Trindade aqui. De alguma maneira ele mostra essa eternidade complexa na pessoa de Jesus Cristo, mostrando que no princípio ele já existia, que ele estava com Deus, que ele era pessoal e que ele é Deus, ele próprio é divindade. Cristo, meus irmãos, é portanto eterno, ele é não criado, como diz as Escrituras. E isso bota abaixo conceitos como os testemunhos de Jeová, que defendem que Jesus é uma primeira criatura. Na verdade, não. Ele é chamado, por vezes, de primogênito por ter o direito de herança a tudo que existe. Ele é o sempre filho. Ele sempre foi o filho. Sempre foi chamado dentro dessa relação paterna, o pai e o filho. Mas definindo a Trindade como um todo. O filho é quem define que o outro é o pai. Ele é esse ponto de conexão da Trindade. Ele é aquele que é sempre eterno. Nesse sentido, meus irmãos, se Cristo é eterno, nós não temos uma fé que se baseia numa filosofia, nós não temos uma fé que se baseia numa ideia, nós não temos uma fé que se baseia num mero homem, mas nós temos uma fé baseada em um ser divino, eterno, poderoso, que governa tudo, que governa toda a história. A nossa fé, ela é real e é num ser divino na pessoa de Jesus Cristo. Ele que é a essência de tudo. Em segundo lugar, meus irmãos, além de eterno, dentro dessa sua pessoalidade e divindade, o texto nos mostra também que tudo que existe foi criado por ele. O texto vai falar sobre a criação de Jesus Cristo, versículo número 3. E é interessante que agora nós começamos a ver essa intervenção daquele que é eternamente o Filho, produzindo algo fora dele, produzindo a própria criação. Versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quando ele diz todas as coisas, a palavra que João escolhe aqui para todas, não deixa nada de fora. Então, não é que só que ele está dizendo todas as coisas, é como se ele estivesse dizendo cada uma das coisas. Então, não existe nada, seja espiritual ou material, que não tenha passado pelo processo de criação dele. Ele criou tudo que existe. Então, nesse sentido, ele aqui é apresentado não só como criador da matéria, que coisa que os gnósticos achavam que era criação de um demiurgo ou de alguma coisa parecida, de um deus inferior. Ele cria não só a matéria, mas os próprios seres espirituais, é ele também que cria. Ele é o criador dos anjos e dos homens. Então, nesse sentido, ele expande o domínio do Senhor, mostrando que ele cria todas as coisas, sejam elas visíveis ou sejam elas invisíveis. O apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses capítulo 1, versículo 16, mostra exatamente isso. Cristo como criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. João define em uma só palavra: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus, meus irmãos, é o agente ativo disso. Por isso o texto diz que tudo foi feito por intermédio dele. Ele foi o meio pelo qual, ele é a palavra que no capítulo 1 de Gênesis cria tudo. Quando ele diz que as coisas devem acontecer, as coisas vêm à existência. Ele é a própria voz. E por isso, por várias vezes, nós temos a comunhão da Trindade se expressando ali. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem ser como nós, conhecedor do bem e do mal. O próprio Deus dizendo, desçamos e confundamos a linguagem. Então o tempo inteiro está usando um plural para mostrar justamente essa comunhão da Trindade naquilo que faz. E nesse caso aqui, Jesus é o meio pelo qual tudo que existe é criado. Essa criação, meus irmãos, teve um agente ativo. E o agente foi o próprio Deus. Não um agente passivo, como se ele fosse uma força
que Deus usasse para criar, mas alguém que realmente estava lá operando. É tanto que o versículo 1 diz que o Espírito pairava sobre as águas, e ali uma força ativa também operando. Mas logo no versículo 2 você vai dizer, dizendo Deus, haja luz, e houve luz. Nós já temos uma força ativa operando. Nós temos a própria pessoa de Jesus Cristo criando tudo que existe ali. O mundo não foi criado por um demiurgo ou alguma coisa parecida. Cristo criou tudo o que existe. É por isso que João vai usar um termo positivo e um negativo aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa ideia de que sem ele, nada do que foi feito se fez, nos mostra, meus irmãos, que todas as coisas também subsistem por causa dele. Se as coisas se mantêm existindo, é porque ele mantém tudo existindo. Nesse sentido, ele que é a palavra, ele que é a própria filosofia, ele que é a própria sabedoria, criou tudo e sustenta todas as coisas. É bonito ver o Salmo 33, quando vai expressar essa ideia de um Deus criador de todas as coisas. Vejam o Salmo de número 33, versículo de número 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e o reservatório encerra em grandes vagas. Temam o Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. E Salomão, escrevendo o texto de Provérbios, dessa feita, Provérbios capítulo 8, ele vai descrever isso como sendo sabedoria, mas a ideia também é da palavra. A partir do versículo de número 27, veja como é que Salomão descreve essa criação de tudo que existe. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo inabitável e achando em minhas delícias com os filhos dos homens. Notaram a alegria e a harmonia da criação da Trindade, criando tudo, e Cristo como sendo esse intermediário, como sendo aquele que cria todas as coisas. Se Cristo criou tudo que existe, meus irmãos, Cristo domina tudo que existe. Cristo tem autoridade sobre tudo que existe. Não existe nada no universo que Cristo não possa tomar como para si e dar ordens e legislar sobre isso. Afinal de contas, ele criou, e se ele criou, ele pode determinar as regras e ele mesmo governa tudo aquilo que ele criou. Que consolo, meus irmãos, nós temos ao ver um Deus que é eterno, pessoal, com quem nós nos relacionamos, e ao ver um Deus que é criador, que governa tudo que existe. Em terceiro lugar, meus irmãos, sobre quem é Jesus, o texto vai nos mostrar também que ele é vida e luz. Versículo número 4, ele vai dizer: a vida estava nele. É interessante ver isso, porque quando nós falamos a palavra vida, nós pensamos imediatamente, então, ele que deu vida a tudo que existe. Então nós pensamos imediatamente em vida como animal. Mas na verdade existem duas palavras em grego para vida. Uma é a palavra bios. A palavra bios fala justamente dessa vida biológica, dessa vida animal, do fôlego de vida, coisa do tipo. Mas aqui é uma segunda palavra, a palavra zoe. E zoe não é vida biológica, zoe é vida como um todo, inclusive vida espiritual. Aqui, meus irmãos, é a própria essência da existência. Essa comunhão perfeita que existe entre todos os atributos divinos. Cristo, meus irmãos, é a própria vida eterna. É interessante isso, porque mais tarde nós vamos pensar em vida eterna como sendo simplesmente uma coisa que acontece com aqueles que são salvos, que eles vão experimentar por toda a eternidade. Mas Cristo, meus irmãos, ele próprio é a vida eterna. Ele vai dizer isso com todas as letras para as irmãs de Lázaro: eu sou a vida. Ele vai dizer isso com todas as letras, de maneira que ele próprio possui a vida em si. Ele não é criado, ele não herdou vida, ele tem a vida que dá a vida. Nesse sentido,
tanto a vida física como a vida espiritual veio dele. A vida se criou lá em Gênesis capítulo 1 por meio dele, mas a própria vida espiritual veio dele, porque ele soprou o fôlego de vida em Adão. De forma que ele mesmo é aquele que pode doar a vida eterna. É por isso que vai ser dito aqui na frente, de que quem crê nele tem a vida eterna. Crer em Jesus, meus irmãos, nos dá a vida, justamente porque ele próprio é a vida. Mas ele faz uma conexão interessante aqui. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Agora ele traz à tona a luz, de novo, lembrando-nos de Gênesis capítulo 1, quando a luz veio à tona. E incrível porque ele diz aqui, a vida era a luz dos homens. É como que dizendo, ele veio para iluminar a todos. Essa vida veio para apresentar-se a todos. É tanto que no versículo número 9 ele vai dizer que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ele veio para trazer essa luz a todos. Essa luz vai ser rejeitada, é bem verdade, mas essa luz veio para espalhar as trevas, versículo de número 5. A luz resplandece nas trevas. As trevas aqui no versículo 5 tem muito a ver com os homens perdidos, já que ele vai falar lá embaixo que o mundo não reconheceu no versículo número 10 e por isso mesmo o rejeitaram, no versículo 11, não o reconhecendo. Nota que esse que era a vida, que era a luz, veio expandir a sua luz e trazer aos homens aquilo que eles tinham perdido lá no capítulo 3 de Gênesis com o pecado. Mas aí o texto termina dizendo o seguinte, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui nós temos uma dificuldade com a tradução. William Hendricks, que é um comentarista bíblico, ele propõe uma segunda interpretação, tradução para a palavra prevaleceram aqui. A ideia dele é de que a palavra prevaleceram pode ser traduzida como se apropriaram. Então a ideia é de que os homens não se apropriaram da luz, não receberam a luz. Isso faz sentido, já que lá no versículo 11 diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a maioria dos outros vão dizer que aqui na verdade tem um tom hostil, não só de não receber, mas também de expulsar, mas ao mesmo tempo de não terem sido capazes de fazer isso. Por isso o texto fala de não prevaleceram contra ela. E o motivo é muito simples. Porque não é a luz, ela não é abafada pelas trevas. As trevas não têm a capacidade de romper com a luz. Pelo contrário, a luz onde se encaixa, ela expande-se e expulsa as trevas. Ele está dizendo que esse Deus que se encarnou, que trouxe luz, ele veio para o meio de nós, cheio de graça e de verdade. E ele vai dizer, versículo 14, e nós vimos a sua glória. Muito bem, essa imagem de brilho, dessa luz, glória como dirigente do Pai, espalhando as trevas, expulsando as trevas, porque as trevas não são capazes de contê-lo nesse sentido. Não há força nas trevas que possa vencer a pessoa de Jesus Cristo. Nesse sentido, meus irmãos, ele vai dissipando as trevas. Se ele dissipa as trevas, ele é aquele que nos dá vida e que nos abre os olhos para enxergarmos a luz verdadeira. Ele é aquele que nos ajuda a reviver, já que por causa do pecado nós morremos, nós perdemos a vida eterna. Por causa do pecado nós ficamos cegos, incapazes de enxergar a luz. Ele é aquele que vai devolver a vida eterna, ele é aquele que vai nos abrir os olhos para a luz, para a iluminação espiritual. Ele próprio, que habita em luz inacessível, nos dá acesso a essa luz na pessoa de Jesus Cristo. O texto, então, meus irmãos, nos traz aqui uma descrição rápida de quem é Jesus, mas nessas poucas palavras que nós vimos aqui, e o texto é muito profundo para a gente ver todos os detalhes, ele nos dá, meus irmãos, nessas descrições de Jesus, palavras consoladoras para aquela época e também consoladoras para nós. Por exemplo, quando ele nos lembra de que Jesus Cristo ele é eterno na sua pessoalidade, e não só na sua pessoalidade, mas também dentro da Trindade, nessa comunhão na Trindade, ele nos lembra que ele é um ser relacional e eterno. E dentro da sua eternidade nos dá o privilégio de podermos conviver com ele agora e para sempre, de forma que nós podemos dirigir a adoração a ele por ele ser divino e eterno. A divindade de Jesus, meus irmãos, não é uma coisa que a gente pode abrir mão. Por isso, cuidado com
conjuntos que pregam diferente, cuidado com bandas que cantam coisas diferentes, cuidado com doutrinas que pregam coisas diferentes, com igrejas que creem coisas diferentes, até com irmãos em Cristo que às vezes pregam uma coisa diferente, não sou mais nem irmão em Cristo e pregam diferente, mas no final das contas, cuidado com doutrinas que rebaixam a divindade de Cristo. Cristo é o próprio Deus, meus irmãos, encarnado. Então eu tenho adoração por Ele e ao mesmo tempo eu posso me relacionar com Ele. Ele é um ser pessoal e eterno e divino. Nesse sentido, Ele é enorme, merece toda adoração. E eu tenho o privilégio de me relacionar com Ele nessa adoração. Imagine para aqueles homens que naquela época não estavam crendo num Deus tão pessoal, que não podiam sequer se relacionar com Cristo. A igreja aqui é lembrada de que ela pode adorar a Cristo. Ela é lembrada de que ela pode se relacionar com Cristo, porque Ele é divinamente eterno. Quando nós somos lembrados aqui de que Ele é o Criador de todas as coisas, nós podemos descansar. Porque enquanto o mundo era um completo caos na mente de um gnóstico, na verdade o mundo está completamente sob controle, porque Cristo, Ele domina e Ele governa tudo que existe. Nós não precisamos ter medo da criação, porque afinal de contas a criação está submissa à pessoa de Jesus. Jesus Cristo, Ele criou tudo que existe, Ele domina e organiza tudo que existe, Ele governa tudo que existe. Eu não preciso temer a criação. Eu posso tranquilamente me utilizar dela, me apropriar dela, porque eu sei que Ele conduz tudo que existe. Eu posso descansar nele, porque eu sei que a história está em suas mãos. Ele, como um ser pessoal, vai conduzir tudo isso de forma gloriosa para a sua própria glória. Terceiro e último lugar, quando nós descobrimos um Deus aqui em Cristo, que é a própria vida e a própria luz, nós descansamos no nosso coração, porque nós anteriormente andávamos em trevas, mas o Senhor abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos contemplar a luz de Cristo. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida em Cristo. Ele que é a própria vida mora em nós, e por morar em nós, nós temos vida, e vida em abundância, nós temos vida eterna, não porque seja uma coisa extra, mas o próprio Cristo é a vida eterna em quem nós habitamos. Que coisa boa, meus irmãos, é sabermos um pouco sobre Cristo. E como é importante compreendermos isso, porque nos traz consolo, nos traz ânimo, nos traz uma perspectiva correta sobre a vida cristã. Jesus, meus irmãos, não é um mero homem, Jesus não é um mestre, Jesus não é simplesmente um profeta, Jesus é Deus. E como divino, Jesus criou tudo que existe. E como criou tudo que existe, Ele próprio dá a vida espiritual que nós necessitamos. Qualquer perspectiva menor do que isso não só rebaixa Cristo, mas também invalida a sua obra, invalida a sua pessoa. Qualquer perspectiva diferente disso, na verdade, destrói a pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, deixa de ser cristão quando descrê nisso. E Deus nos ajude, meus irmãos, a mantermos em nosso coração o desejo sincero de continuarmos adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, sabendo que Ele é Deus eterno, pessoal, Criador, doador da vida e da luz. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Obrigado, meu Deus, por tantas graças que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, por momentos como esse, onde podemos nos maravilhar com a pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nos mostrar pequenas fagulhas da grandiosidade do Senhor, que são suficientes para nós nos encantarmos por toda a eternidade. Ajuda essas informações a estarem guardadas em nosso coração e nossa mente, para que nós descansemos no Senhor, naquele que é Deus eterno, com quem nós nos relacionamos e a quem nós adoramos. Aquele que é Deus Criador, que possui controle sobre tudo que existe e que por isso mesmo podemos descansar. O Deus que é vida e luz e que nele nós descansamos na nossa salvação. Te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Querido, muito obrigado pela sua companhia, é sempre muito bom estar com vocês toda quinta-feira à noite e eu desafio você a caminhar pelas Escrituras nos próximos meses estudando o Evangelho de João. Se você está passando aqui pela primeira vez, não se esqueça, você precisa aqui se inscrever em nosso canal, aqui embaixo, aciona aquele sininho ali e toda vez que nós formos postar um vídeo, você vai ter acesso a esse material. Se você deseja estudar o outro livro da Bíblia, nós temos uma seleção aqui na playlist, com vários livros das Escrituras sendo estudado versículo a versículo, pregado versículo a versículo. Você pode escolher um e à medida que você vai lendo as Escrituras, você vai acompanhando, caminhando por ela e estudando conosco também. Se você está aqui chegando nesse vídeo, aproveita, curte, compartilhe, comenta. Assim você dá maior engajamento ao nosso material e nós conseguimos fazer com que a palavra do Senhor chegue a muito mais pessoas.
Você é aqui de Recife, você está convidado a participar conosco lá na Igreja Presbiteriana no Largo da Paz, todo domingo às 9h30 da manhã, culto seguido escola dominical, 6 horas da noite. Nós temos culto novamente e nesse domingo agora, culto com celebração de Santa Ceia. Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor Deus nos permitir. Até lá, tchau, tchau.